noite a todos. Boa noite. Vamos todos acalmar a nossa respiração, para que os batimentos cardíacos desacelerem e possamos entrar em comunhão com a espiritualidade amiga, benfazede, que preparou o nosso encontro desde os primeiros segundos deste dia, na certeza da vinda de cada alma que aqui está, estejam vós no corpo ou na alma espiritual. Já era sabido por Deus Pai que estaremos todos aqui reunidos como no encontro de um grande festejo, porque quando um ou mais se reúne para estar na presença do Cristo, Ele se faz presente. Eis aqui a tua casa cristã, ó Messias, que se reúne mais uma noite para em teus ensinamentos mergulharmos, para tirarmos do abstrato de suas parábolas o modo operante de nossa jornada, para firmarmos na bússola de tua vida a nossa vida. Tu és o nosso norte, tu és o nosso centro, tu és o caminho, tu és a verdade e tu és a vida que é eterna, além dos corpos e matéria. Tu nos ensinastes pela lei do amor e do amar. Viajastes tempo e espaço, esperaste sereno que cada um de nós aprendamos pelos teus ensinamentos. E aqui estamos reunidos sedendo, ó Messias, por estarmos degustando das tuas parábolas, dos teus ensinamentos. E como tu és conosco, nós estamos contigo nesta noite. E na propriedade do teu amor maior, enxugas as lágrimas de cada alma que aqui estás. Abraça os corações maternos que lágrimas por seus fratelos aqui estão, e também por seus filhos e filhas. Por isso, ó Messias, nos guardamos e nos protegemos no teu amor maior, porque sabemos o que tu ensinastes, que nós podemos fazer o que tu fez e muito mais, mas tão obstante ainda estamos de atingir o grau de perfeição que tu atingistes. Mas aqui te buscamos, Nazaré. Aqui nos entregamos para estarmos na tua presença, para aliviar as nossas dores e nossas chagas, para aliviar as nossas energias que ainda nos aprisionam. Nos liberta, ó Nazaré, nos mostra o caminho, nos fala a verdade e nos dê a vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. É com alegria que nos reunimos em mais uma noite para estarmos primeiro na presença de Deus Pai, aquele que reside em nós. Então, a própria essência de Deus pulsa em nós, porque somos frações deste mesmo Deus. Fragmentado, Ele está em cada um de nós, nossa alma. Vós, irmãos encarnados, e nós, irmãos desencarnados. Quando nos unimos, somos a própria essência do Criador. Mas também estamos reunidos na presença de Jesus Cristo de Nazaré, pois esta é uma casa cristã, que coloca o Cristo como o caminho, como a verdade, como a vida.
é por Cristo que aqui estamos, é com Ele que aqui permaneceremos, e é com Ele que iremos aos nossos lares, aos nossos afazeres, para levarmos aos nossos pares tudo aquilo que recebemos na noite de hoje. Então é com alegria, recebemos com boa noite o Cristo, que em presença, em essência, em amor aqui está, e já está visitando o íntimo, a alma de cada um de vós, buscando suas necessidades e agindo certamente segundo os vossos merecimentos, para que possas, na trajetória de sua jornada carnal, encontrar o caminho de conhecer a si mesmo, para então despertar e conhecer as infinitas possibilidades de tua alma eterna. Quem gostaria de iniciar a pergunta? Sim, você falou para falar do mosaico, tá? Vamos começar ali um pouco, meia hora à frente, já entramos no mosaico. Eu lembro da semana passada, um abraço aqui no vídeo, e eu fiz uma pergunta, eu não lembro direito qual é. Por a gente estar trabalhando aqui, se essa cobrança para nós, ela é mais rápida. Exato. Quando ele me abraçou semana passada e fez essa pergunta no íntimo, pedi para que ele replicasse para que todos nós, na noite de hoje, pudéssemos entender um pouco sobre as leis espirituais e as leis da caridade. Todos aqueles que se emprenham na lei da caridade, significa que sai do estágio estacionário da sua vida, aonde as importâncias e relevâncias estão focadas em ti e em seus pares, para então iniciar uma jornada caridosa, aonde abrilhantará-se, além dos seus pares e dos seus familiares, toda uma comunidade, seja uma comunidade religiosa, seja uma comunidade social, seja uma comunidade profissional, mas sairemos do nós para todos. E esta é o grande passo ao qual nos coloca a movermos para a ascensão espiritual. É sairmos do egocentrismo para a caridade. Porque é muito fácil estarmos em nossos lares e procurarmos o bem para aqueles que amamos. Esta seria a caridade por obrigação, porque amamos. Mesmo que na própria família encontre almas que não temos afinidades, às vezes fazemos caridades por ela, por obrigação, talvez, graus de parentesco. Mas como saímos de nossa bolha e partimos para a caridade de uma casa religiosa, que é o exemplo que vou usar, nós saímos do egocentrismo para nos colocarmos em disposição para um todo. A busca da caridade. Na reciprocidade, a caridade se faz. Porque o bem feito é o bem recebido. Esta é a avenida. A caridade é uma avenida de mãos duplas. O bem executado é o bem que se recebe. Assim como o mal executado também é o mal que se recebe. Inevitavelmente, invariavelmente, e uma lei pétrea. Assim sendo, quando nos colocamos em disposição a servir em uma casa religiosa, muda-se uma lei espiritual de causa e efeito. Não pode se servir ao Pai se novos débitos estiverem em risco. Se novos débitos forem colocados, a lei de causa e efeito é imediata. Esta é a lei. Entenderam essa narrativa? Vou exemplificar. Quando você se coloca a servir numa casa religiosa, você está falando para o Pai: Pai, o argueiro que me cega, a trave que me oculta a visão, eu desejo retirá-la por um tempo para poder servir o meu irmão como objeto de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Fazer a caridade e nos colocarmos a ela é falarmos desta forma para com Deus. E quando falamos para com Deus, Deus se alegra e festeja, e os anjos do céu clamam: olha, mais um filho desperta da carne. Um filho adormecido entendeu que o egocentrismo não o levou a lugar algum, apenas um círculo vicioso de si para com seus pares, e não abrilhantou e não degustou da verdade do mundo. Festeja os céus quando um filho seu sai da inércia do egocentrismo para servir em caridade.
E Deus, assim, em sua sabedoria, nos conhecendo de dentro para fora, e nos conhecendo muito além desta carapuça que revestes a alma por um momento, chamada corpo biológico, Ele diz: ei, filho meu, acordaste de um sono, porém, toda a sua trajetória muito além deste corpo que se revestes, mostra que precisas progredir mais célere. E esta progressão, existe uma regra: a todo aquele que se coloca na caridade, a lei de causa e efeito não tarda. Aqui se fez, imediatamente se paga. Quando se coloca para estar na caridade, auxiliando o teu próximo, além do círculo próximo, você faz um acordo com o Celeste. Cada desvio seu, em 7, 10 dias, no máximo 30 dias, você colherá. Isso crava a impressão no córtex frontal de que a sua vida, quando começou a fazer caridade, ela piorou. Ao ponto que no foco, olhando do plano espiritual, nós nos festejamos, porque não está se arrastando em somatória, em somatização de novos débitos, ao qual, no futuro, chegando a essa somatização, seria um peso muito maior, talvez com a sua própria vida biológica. Servir na caridade é assinar um acordo com o Celeste, de que o que se faz, imediatamente se paga, para não se arrastar, como arrastamos como os bilhões de escravos que somos de nós mesmos, ou fazemos desde o nosso nascimento. Então, sim, quando estás no exercício da caridade, as coisas são mais difíceis, porque esta é a lei. E esta lei é agravada ainda porque os seus obsessores, os seus algozes falam: despertou, é? Deixa eu apagar você de novo. Eles se revoltam e se lançam contra ti com mais ênfase, porque existem débitos. Então, estar na caridade é o caminho de tua liberdade. Aqueles que te aprisionam jamais quererão a sua liberdade, e eles trabalharão redobrado, em custos redobrados, para que você desista do bem praticado, pois este bem é aquilo que te libertará deles. A caridade é o veículo condutor ascendente da tua evolução. E a tua evolução se faz mais célere quando você perde os seus algozes, os seus obsessores. Você perde eles por quê? Porque você está se transformando no ato da caridade. Isso não é uma máxima para a casa espírita, é uma máxima para todas as religiões. Buscai em sua vida. Todas as vezes que você buscou a religião com mais ênfase, a sua vida pessoal, profissional, amorosa, virou um redemoinho, virou uma bagunça. Aqueles que firmes estão, continuam a prosperar-se na fé e na caridade, colherão estes frutos. Em verdade eu vos digo, aquele que permanece na caridade, quando desviar de manhã, colherá o fruto na tarde. Sabedor disso, quando o desvio for matutino, chegará na parte da tarde. Alegrai-vos, porque estarás já colhendo fruto do plantio de manhã, do malho feito. Quando estiver nesse estágio, errei aqui, caí aqui, errei aqui, caí aqui, alegre-se, porque quanto mais célere, mais a tua alma está neste processo de evolução espiritual. É comum que o Douglas erre pela manhã e antes do almoço já colhe os frutos amargos. Ele colhe caladinho e fala: eu sei onde eu errei. Está tudo certo. Ide procurar não errar os mesmos erros. Errar os mesmos erros é mostrar a Deus que Ele não pode confiar no teu espírito nesta roupagem e que talvez precise retirá-lo deste corpo para te dar uma nova oportunidade. Buscai com ênfase o bem, a prática do bem, que é só a caridade que é o veículo condutor da sua ascensão espiritual. A caridade nos seus pares próximos ela é benéfica, sim, mas a caridade está naqueles mais difíceis,
não naqueles que vos amam. Dentro dos pares e dos familiares, buscai os que têm mais aversão, para que ali, então, a caridade seja maior e plena. Fora da bolha da família e dos pares próximos, buscai os difíceis, pois este é o teu aprendizado. Reconciliar com eles, entendê-los e aceitá-los como eles são, mas a vós dais o dever de serem melhores a cada dia. Não desanime, meus irmãos, porque feliz é a colheita daqueles que se emprenham na lavoura da caridade. Porém, a colheita da caridade não é instantânea, não é imediatista, ela é alongada. Por que Deus faria isso? Não é Deus que alonga a colheita, somos nós. Porque quando plantamos, temos tantos inimigos do lado espiritual que tentam sufocar a nossa semente, que tentam dissuadir os nossos feitos, que tentam desestimular as nossas vontades de nos tornarmos melhores. Temos inimigos demasiados no plano espiritual devido a atos cometidos em vidas passadas. Podem me questionar se todo encarnado tem algozes, e eu posso concretizar com toda a certeza. Espíritos terrenos que deste planeta orientam-se de tempos, séculos e milênios, aqui estão ainda, porque existem quem não nos perdoou, e existem muitos que vós deveis perdão, e assim se cumprirá, até pagarmos o último centavo, para que possamos prosperar e evoluir. Eu vou perguntar que está dentro desse assunto. Eu acho que recentemente passei uma situação, eu acho que eu fui encontrada por algum espírito, assim. Significa que pode ser de alguma atitude que eu tive, então aquele espírito ele te localiza e aí ele te ataca de uma forma que você sai totalmente fora de si. Estou falando referente ao que ocorreu comigo. Sim, não de fato. Nenhum espírito te encontra a esmo a não ser pelos gozos do corpo carnal. Entendem essa palavra? Nenhum espírito te encontra a esmo a não ser pelos gozos do corpo carnal. Quais são os gozos do corpo carnal? Bebida alcoólica, droga e sexo. Espíritos a esmo te encontrarão e te lubridiarão segundo estas máximas. Se estiveres centrado longe das drogas, da bebida e do distúrbio sexual, espírito nenhum te encontra, porque estarás com a sua proteção psíquica e motora intacta. Então, para um espírito te encontrar a esmo, ele precisa que você esteja nesse estágio de torpor do corpo e da proteção espiritual. O espírito que te encontrou é de longa data, já sabido por nós e por você mesmo. É um encosto. Ele fica lá esperando o momento. E quando tem um momento, qual é esse momento? A oscilação psíquica. O medo, a raiva, a cólera, a ira, o rancor, o inconformismo, são ações que torpem as nossas consciências racionais e nós mostramos por muito quem nós ainda somos. Porque nós não somos, disse a vocês, se somos moradores da terra, não somos espíritos perfeitos. E estarmos encarnados nessa roupagem é uma oportunidade de mostrarmos que estamos querendo melhorar. Mas por hora, às vezes nós mostramos quem nós realmente somos por uma fração de segundo, por uma fração de momento. E aquele obsessor já sabido de longa data, falei, por isso que eu não arredei o pé. Eu sabia que ela não mudaria da água para o vinho em uma existência apenas. Aí ele te abraça. Então não encontramos espíritos a esmo, a não ser pelo torpor do corpo. A grande máxima são os espíritos que já nos vigiam, que já nos assistem, que querem de nós o desejo da vingança, que querem a nossa vida em frangalhos, em fracasso, para que eles se que se sintam vingados. Mas este sentimento de vingança só pode existir porque no passado houve algo que não fora bem sucedido, e ainda não houve a reconciliação, por isso esse desejo de vingança. Por isso, meus irmãos que estáis na carne, aproveitais esta oportunidade de estarem vivos para lutar incondicionalmente com todas as vossas forças e volúpias para não terem dentro de si o sentimento de vingança.
para com ninguém. Porque esse sentimento, ele é uma das ervas mais daninhas, uma das pragas mais argilosas que nos acompanha por muitos e muitos séculos. Se alguém nos fizer mal nessa existência, não aguce o seu desejo de vingança. Apenas repita, conscientemente e lucidamente, a cada um dá o que tem no coração. Então, que não seja o meu coração repleto desta amargura e deste rancor que recebo, tecer em sua mente qualquer sentimento de vingança para com qual seja o par, próximo ou não próximo, é uma das ervas daninhas mais perigosas que um espírito pode ter no espírito essencial. Não os tem. Lutai com toda a tua força, porque uma propriedade do corpo biológico é esta de não lembrar do passado, mesmo sabendo que a dor é intensa, ainda consegues racionalmente dominar a sua ímpia do seu inconsciente e lutar contra o sentimento de vingança. Porque por muito despido do véu do esquecimento, encontrando-se no plano espiritual, todo o rancor e a vingança que tem nessa vida somatiza-se com rancor e vingança de outras vidas, e esta somatização te faz um espírito vingativo. Buscai desencarnar com este sentimento de vingança cada vez menor, assim sua alma terá mais plenitude no plano espiritual, quando chegar a hora. Lutai com toda a tua força, porque o sentimento de vingança ele é um sentimento racional, oriundo da tua alma. Praticamente 90% dos espíritos desta terra tem sentimento de vingança, porque ele vem do orgulho ferido, daquilo que nos fizeram mal. Então é normal, quando alguém nos faz o mal, nós falarmos assim: a hora dele vai chegar, o prato quente se come pela beirada. Estes meros verbetes, estes joguetes de palavras, quando narrados por nossa voz ou emancipados em nossa mente, mostra a nossa essência fragilizada ainda de espíritos errôneos. Se os temos, lutemos contra ele. Na mais franca palavra, buscai sempre esta narrativa, quando os pensamentos de vingança lhe assolarem o campo mental. A ele dou o direito de ser como ele quiser. Para mim, eu tenho o dever de ser melhor. Narrando como um mantra, todas as vezes que os seus pensamentos devanearem no instinto da vingança, dominarás então a sua alma, a treinarás para que a vingança não te visite. Sairás de ti não porque estás em tua alma, mas nesta vida com a soma da outra, conseguirá ser um espírito liberto de si mesmo. Porque se olharem nua e crua, o espírito vingativo, ele é prisioneiro dele mesmo. Porque ele fica preso em um sentimento que ele não superou. Ele se aprisiona no calabouço de si próprio e não se vê o sol que vem pela manhã e as possibilidades infinitas que Deus lhe oferta num dia inteiro. Porque está prisioneiro do sentimento que ele mesmo nutre dentro dele. Ele é um prisioneiro no calabouço de sua mente, para toda a eternidade, até aprender e despertar. Que lógica há nisso? Falando nua e crua. Lutai incessantemente com todo o fervor de tua alma, primeiramente com os pensamentos de vingança. Dominando-os, já estarás a passos largos na evolução de si mesmos. Entendeu? Todos entendem? Eu queria pegar um gancho aí. Sim. Às vezes a gente não tem ódio, né? Mas assim, a pessoa às vezes fez tanta tóxica, né? Se você, ou a família, sempre tóxica. Aí chega um momento que você se afasta dela, sem nada, simplesmente para aquela energia, sabe? Uma energia, às vezes tem pessoas que têm uma energia que detona uma família inteira, né? E aí você se vê obrigado a afastar para que isso não te destrua. Mas não é uma questão assim de ódio, não é uma questão assim de querer vingança, não. Eu até coloco o nome da pessoa no livro, sabe? De oração.
Exato, é uma luta difícil. Eu já expliquei em outros encontros nossos o que é humildade. E disse a vocês que a humildade talvez seja o termo mais mal entendido em todas as religiões. Porque se coloca a humildade ligada a São Francisco. Se coloca a humildade com voto de pobreza. Se coloca a humildade ligada às pessoas que nada têm. E humildade não é este crivo e nem é este significado. E o sinônimo de humildade é conhecer a si mesmo e suas possibilidades. A maior humildade executada é quando olhamos para dentro de nós, percebemos que alguém no nosso caminho não nos faz bem, pegamos a nossa vida e levamos para lá. Estamos tendo humildade para conosco. Porque se eu olho para o desfecho de minha alma e em uma relação humana, carnal, ao qual a minha retina visualiza estes atritos, seja espiritual ou seja da própria essência psique da pessoa, isso está me fazendo mal. E ao me conter para não verbalizar e causar atritos maiores, o ato de pegar a minha vida e levar para o outro lado é a humildade. O ato de humildade não é doar as suas roupas, não é vir aqui ser pobre de espírito para ser rico. Não tem nenhuma conotação humildade com status social, e nem com vestimenta, nem com nenhum crivo material. A humildade é um ato que você pratica em conhecer a si mesmo para trilhar melhor os seus passos. Humildade é se afastar das pessoas que te fazem mal, porque você ainda não é bom o suficiente para entender o mal daquela pessoa. Então este ato de afastar, reconhecendo perante ao Pai a tua fragilidade, é o maior ato de humildade. Isso é humildade. Porque é como disse, estou tentando, e só você sabe o quão é difícil. O mais difícil nesse ato é se afastar em silêncio, porque as informações da pessoa virão, e você tecerá julgamentos e comentários. Então o afastamento ele tem que ser pleno e abster-se então de julgamentos e comentários. E quando alguém vir falar mal da pessoa, você falar, mas não veja deste ponto, e muda rapidamente de assunto. Usai o bom humor para sair de assuntos que te ligam a essa pessoa, para que não fomente energias negativas. Mesmo afastada, as energias vêm, elas teimam em vir. Então, se você tem humildade de reconhecer que Palio, em paralelo, não consegue ter sanidade de convívio, afastar-se é um ato de humildade. Levar a Deus, ainda, Pai, ainda sou pequenino. Permita que eu siga por aqui. Não desejo mal, não julgo, não condeno, sigo a minha vida. Se o propósito for edificado com resiliência, este afastamento ele é tão benéfico para a tua alma. Ele está mostrando a Deus a tua sabedoria de entender a si mesmo, se colocar em paralelo. Afasta. Se vós, irmãos encarnados, pudessem vislumbrar no plano espiritual que quando há o conflito eminente, um dos que estão envolvidos no conflito pega a sua vida e sai em silêncio, e ao chegar em sua casa ainda ora por agradecimento de ter feito este ato. Se vós, irmãos encarnados, ao presenciarem a tua oração, dizer, Senhor, eu preciso visitar aquela minha tia, eu preciso visitar a minha mãe e os meus filhos, dai serenidade para eu enfrentá-los, porque sabemos que lá estará fulano, e esse fulano não me faz bem. Quando você ora pedindo com antecedência, reconhecendo que você precisa estar com a boca travada, não o outro, Senhor, me silencia, cale as minhas cordas vocais, segure as minhas mãozinhas para não me estrangular. Se você conseguir fazer esta oração antes, o encontro será benéfico. E se o encontro começar a discórdia, você se afastar, sem entrar na discórdia, que a discórdia seja de outros, é a sua obra.
Porque no final da trajetória, quando fechar os olhos da carne, será cada um segundo a sua jornada, segundo a sua obra. Mas de todo esse exercício eu ainda falo, o mais difícil não é pegar a sua vida e ir para lá, é pegar a sua vida e ir para lá e ficar em silêncio. Este silêncio é o mais árduo, este silêncio é o maior desafio, porque a humildade já teve, vem a resiliência. E para chegarmos na perfeição, não passaremos senão pela resignação, resiliência e atingirmos a abnegação para atingirmos a perfeição. São processos como uma escada até atingirmos a perfeição. Estás correta. Apenas vigie para que não esteja comentários nem julgamentos. Pega a sua vida, leva para lá e a pessoa seja feliz para onde ela quiser. Quando você toma essa decisão, você está falando para com Deus: Pai, reconheço as minhas fraquezas, por isso estou afastando racionalmente. Não é alguém que me falou ou me orientou, é o meu coração. Então cuida de mim, Pai. Passarás 1 ano, 1 ano e meio, as coisas se asserenam, tudo acalma. Mas se em 1 ano, 1 ano e meio continuar o julgamento, continuar a alfinetada, as palavras ditas e não ditas, nada acontece. Mas se em 1 ano e meio você manter o teu propósito, esta energia se dissipa. E um dia mais à frente, depois eu vou fazer uma pergunta a vocês. Um dia mais à frente, você encontra essa pessoa e consegue amá-la. Agora vamos dar um exemplo. Quem aqui na adolescência teve pessoas difíceis no caminho? Seja na escola, seja na família. Correto? O que tange a vida de adolescente para a vida de adulto? Normalmente a tua vida de adolescente, quando passa a ser adulto, ela vai para um lado e o outro vai para o outro lado. Correto? Vocês já encontraram pessoas mais à frente em sua idade que eram algozes na infância e depois que vocês encontraram com 30 anos, 40 anos, vocês se encontraram e era outra coisa? Vocês falavam: nossa, como eu não pude gostar de você naquele tempo? É o tempo. Quando nos afastamos da toxicidade, das toxinas das vidas passadas que impera nos relacionamentos de espíritos encarnados, e reconhecemos a nossa fraqueza, caímos para a vida e aprendemos e melhoramos, e o outro ser também aprende e melhora quando nos encontramos as toxinas do passado não sobremontam sobre o presente, pois já somos espíritos que estamos mergulhados em uma resignação. Estamos andando. Mas se um deles não resignou-se, as energias são as mesmas. Mas o tempo, com a transformação pausada, vagarosa que é estar encarnado, a transformação é lenta, com certeza estarão mais calmos no futuro. E aí se reencontram de novo. Correto? Existem amores do passado que eram verdadeiros caos e quando se encontram no futuro estão mais pacíficos. É que na jornada vão se aprendendo com os tombos e os levantes da própria vida. E amadurecemos. Okay? Gravai o que eu digo a vós. A humildade é um ato que você pratica para consigo mesmo. É olhar no espelho, se despir de todas as máscaras, olhar para dentro de você e saber o teu limite. Sabendo o teu limite, você vai para o jogo da vida. Estou no meu limite, deixa eu ir embora. Estou no meu limite, deixa eu sair por aqui. Estou no meu limite, saio por aqui. Ok? A coisa mais difícil é você tentar brigar com o Douglas, porque ele aprendeu isso. A hora que ele está no limite dele, ele deixa você falando sozinho. Tá vendo? Aí você fala: você vai me deixar falando sozinho? Ele fala: amanhã a gente conversa. Procurar o caminho. Conhecer o teu limite. Porque quando você conhece o teu limite, no dedilhar da vida, você vai encontrando os degraus. E muitas pessoas você vai deixar falando sozinho. Porque você sabe que ali está no seu limite. E que acima daquilo ali não vai dar muito certo.
Porque você se conhece. Pega e sai. Pega e vai embora. Ah, é deselegante. Então briga. É? Assim funciona. Tudo bem? Respondido. Tudo certo? Só tem a sua pergunta? Ninguém mais quer fazer pergunta? Ficaram todo mundo preocupado com o sentimento de vingança. Estão alguns ainda prisioneiros da segunda pergunta. Sim, ficou todos preocupados. Para a pessoa perdoar, você fazendo oração ajuda? Não? Não? E aí? Olha a pergunta que ela fez, aqueles que lá não escutaram. A pessoa precisa me perdoar. Se eu orar por ela, vai ajudar ela? Não. Se assim fosse, o perdão alheio é dele, não é seu. Você pode orar, se ele não quiser, ele não vai te perdoar. O perdão tem que haver com a mudança. Se a pessoa quer te perdoar, ela vai te perdoar pela tua mudança, enxergando a tua mudança. Então faça a sua obra diferente. Mude a sua jornada. Faça da sua vida uma vida balsâmica na caridade e no aprendizado e na mansidão. E aquele que precisa te perdoará. Porque fala, acho que ela não é mais essa que foi naquele passado. Então você consegue o perdão por mudança. E assim como você se livra dos obsessores, por tua mudança. Os obsessores vossos que estão assistindo a sua jornada, eles estão porque eles veem traços da pessoa que os fez mal. Quando você se despir dos traços da pessoa que era, ele não te enxergará mais. Ou ele falará assim, eu perdoo, mudou, realmente mudou, ficou tanto tempo, agora eu esqueço e segue a vida. Então a maior desobsessão e a mais eficaz é quando você melhora. Quando você, em espírito encarnado, se coloca a prosperar. O teu obsessor olha você e fala, não dá mais, ficou bonzinho, e vai embora. Esta é a desobsessão mais eficaz. Porque se buscar no centro religioso ou na igreja evangélica a desobsessão, tira espírito. Aí você cai lá fora, não mudou nada, volta espírito. Aí você tira um espírito. Aí um espírito vai lá para o umbral e fala, olha, aquele cara lá não dá não, ele vai no templo, ele vai no terreiro, ele tira. Ah, ele se acha forte, então não leva mais esses 12 aqui contigo. Aí você tira um, volta 13. Volta 20, volta 30. É a mesma coisa que quando perguntam sobre a desobsessão de irmãos alcoólicos, irmãos embriagados. Por que não podemos simplesmente chegar nos bares da vida e fazermos uma desobsessão? Vamos pegar alguém embriagado que está incorporado, usufruindo da bebida alcoólica, vamos retirar o espírito, o embriagado vai cair na mesa, porque ele está com todos os sentidos dormentes. Ele cai na mesa. Aí ele volta, todo sem saber onde estava. A hora que a gente se afasta, os 50 espíritos que a gente tirou foi buscar mais 100 no boteco do lado. Olha que legal. Aí aquele que ia para casa para ver a família vai ficar bebendo uns 5 dias. Então não é eficaz. A eficácia na desobsessão é a reforma íntima. Olhar para si, ver aonde está equivocado com algumas atitudes e rever os conceitos. Ah, como eu posso fazer isso? Farás por racionalidade ou farás pela dor? Racionalidade usarás o jugo do amor. Pela dor vivenciarás as dores da alma, do corpo e da vida. Mas faz. Ninguém sairá sem ter a oportunidade plena de ter progredido. Façais isso por amor ou pela dor, inevitavelmente. Ok? Pode rezar o quanto você quiser. Aí você fala assim, mas as minhas preces fazem mal para a pessoa? Não. Fazem bem também não. Faz bem para você, porque você está orando porque você deseja o perdão. Apenas isso, mas é livre-arbítrio. A pessoa só fará se ela quiser. E ponto final. Não tem como interferir nestes processos. É livre-arbítrio. Sim? Você acredita na inteligência lógica? Por exemplo, a gente está acessando Saturno e todo mundo muda, né? Parece que quando muda um monte de coisa também. Sim? A
Você acha que isso influencia? Acredito que sim, e influencia. Todo o sistema solar, por denominação e pela ciência já conhecida, os astros giram em torno de um Sol. Isso é um sistema solar. Então existe um Sol e todos os planetas orbitam em volta desse Sol. E não existe um sistema solar apenas, existem centenas e milhares. E se você voltar nessa escala, tudo se oriunda de um único. Uma única estrela que se explodiu e deu em fragmentação a construção de vários sóis, em fragmentação de vários planetas, e por energia elas rotacionam em volta deste Sol. Então é uma grande constelação de vários sistemas solares, inúmeros milhares. E o Sol emana energias que a humanidade terrena desconhece e desconhecerá ainda por milênios e milênios à frente. Essas energias, em contato com outros planetas, elas se replicam. E cada planeta que essa energia que fora se multiplicando em outros planetas até chegar na Terra, elas vão ser diferentes e elas vão ser captadas pela frequência do nosso espírito. Então, tudo que se diz da astrologia, da ciência, do conhecimento puéril e pequenino ainda dos sistemas solares é verídico. Mas, ainda assim, por mais que haja interferência magnética de energias que vêm do Sol e transmuta por esses planetas, nada muda a lei do livre-arbítrio. Uma vez encarnado, você pode ser bombardeado por essas energias quânticas de outros planetas, mas que vêm do Sol. Porém, o teu livre-arbítrio é pétreo, nada mudará. Então você pode sim receber estes raios gamas de outras constelações, até de outros sóis, de outros planetas, porém a lei do livre-arbítrio era pétrea. Ela não, nenhuma energia tem a capacidade de mudar quem você é. Você é por essência, mas sim, interfere. Interfere em humor, interfere em ansiedade, interfere em vários aspectos da vida carnal. Mas interfere muito mais no campo espiritual, propriamente, essa energia de constelações, do que propriamente no corpo do encarnado. Agora, as dúvidas são: eu leio meu mapa astral, define quem eu sou? Não. Quem define quem tu és é as tuas atitudes. É o teu dia a dia. Se você quiser amanhã acordar e matar 10, é teu livre-arbítrio. Não vai ser a cartomante ou o estudo do Sol ou dos astros que irão te falar se você vai matar ou não. É a sua atitude. A lei pétrea ninguém multa, nem energias oriundas de outro planeta. Mas sim, a energia quântica, ela é poderosíssima, ela tem muitas propriedades que é desconhecidas ainda por nós moradores da Terra, mas são possibilidades infinitas. Assim como a própria mente humana, o próprio cérebro é desconhecido para nós. Os maiores gênios da humanidade usaram 10% do cérebro. Nós, medianos, usamos 2, 3%. Então temos ainda muito que conhecer a nós mesmos e as propriedades cerebrais. Imaginem mergulharmos nas energias quânticas. Mas sim, interfere de fato. Okay? Tem alguns judeus. Aí, assim, porque a gente está falando, né, de astrologia, eu vou citar 2 exemplos para tentar me fazer mais claro. Uma pessoa me falou para esperar terça-feira, essa terça-feira que passou. E aí eu fui olhar, essa terça-feira havia uma conjunção de, astralmente, de Júpiter, deixou de ser retrógrado, sabe? Umas coisas assim. Eu realmente não me aprofundo na astrologia porque eu não tenho tempo para isso. Mas enfim, toda uma configuração começava naquele dia. Uma amiga minha, ela passou durante um ano numa depressão profunda, só ficando no banheiro e cozinha, e de repente a vida dela deu um up. Ela disse, ela é astróloga, ela disse que aquele era um período de Haru. Aí tudo que a gente está planejando, está fazendo, as pessoas chegam perto da gente, calma,
tempo de Deus. O tempo de Deus está associado com um alinhamento dos planetas, um alinhamento de alguma outra coisa. O que é exatamente o tempo de Deus? Ótima pergunta. Então você é bem claro. O tempo de Deus está ligado ao nosso merecimento. Enquanto não formos merecedores, a gente não passa de ano. Simples. Deus só entregará aquele que o buscar. E essa busca ser honesta, verdadeira e íntima. Porque muitos clamam o nome do Pai. Muitos. Vejo muitos dobrando seus joelhos e clamando em voz alta. Vejo muitos subindo aos púlpitos, falando no nome de Deus, clamando o nome do Senhor. E não vejo isso desta data moderna. Vejo isso desde os tempos antigos. Verdade, verdade eu vos digo. Desde quando vejo os homens falando o nome de Deus e perguntando o que é o tempo de Deus, poucos foram merecedores para estar com Ele. O tempo de Deus está ligado ao tempo do nosso despertar. Levanta-te e anda. Pegue a sua cruz e siga os passos de Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O tempo de Deus não está ligado a astros, não está ligado a uma lei maior. Ele está dentro de nós. Buscai a mim em verdade e conhecerás. Buscai em leviandade e não me encontrarás. Nós definimos qual é o tempo do Senhor. Só que esta busca é aqui de dentro. Bem lá no fundo. Os astros nos narram, sim. Se você buscar a astrologia, ela é tão antiga, desde a época dos egípcios, e antecede um pouco, né? Todo dia é dia de alguma coisa. Essa é a particularidade da astrologia. Todo dia é dia de algo. Porque ela é antiga. Então tem muito conteúdo escrito e passado, de geração em geração. Então todo dia é dia de alguma coisa. É dia de Haru, é dia disso, é dia daquilo. Cada tempo é seu tempo. Mas o tempo de Deus, ele está ligado ao nosso despertar. Qual é o nosso despertar? É o que Jesus disse. Levanta e anda. A tua cruz é pesada? Não. Olha a minha. Então, se olhares a minha cruz e vide o que eu passei, saberás que o teu fardo, o teu jugo é leve. É por isso que Jesus foi crucificado. Então, todas as vezes que lamentarmos da nossa cruz, lembrai da dele como exemplo. E é interessante porque Chico Xavier foi pego em algo ardiloso de alguns repórteres brasileiros, fazendo por gringos, e Chico, na vaidade dele, né, caiu. Então, ele foi capa da revista Cruzeiro daquele tempo, e Chico foi reclamar com Emmanuel. Emmanuel, por que aconteceu isso comigo? O Emmanuel falou, é a tua vaidade. O que posso eu fazer? Você se vai e desceu com os repórteres americanos. Agora alegre-se. O teu nome foi apenas para a revista Cruzeiro. Jesus foi crucificado. Então, cada um com o seu fardo. Isso mostra o quanto o nosso fardo é pequenininho. Então, alegremos todas as vezes que sentirmos dor da vida, porque o nosso jugo é leve. Apenas olhemos por Cristo, e se Cristo não nos bastar, vamos ao hospital e vemos quantas mães estão nas capelas de tantos hospitais, rogando pela vida de seus filhos. Quantos ali estão nos hospitais, rogando pela vida daqueles que amais, que estáis fadigados do corpo, já partindo para a pátria espiritual. Então a nossa cruz é leve. E quando entendermos isso, vamos fazer o que Jesus disse. Pegue a tua cruz e siga os meus passos. O que é os passos de Jesus? Caridade e gentileza, caridade e gentileza, caridade e gentileza, caridade e gentileza.
sejais gentil. Com quem? Com todos. Até quem você não gosta, principalmente. A gentileza é a chave. A caridade é a porta que você vai abrir com ela. E põe a sua cruz e vai. Ah, é pesado? Sim. Eu entendo que a cruz, por deveras, é pesada. Só que ela tem o peso que nós colocamos nela, através das nossas vidas passadas. Então não reclamemos e seguimos em frente. Aguarde o tempo de Deus. Eu te disse isso. Não nessas palavras, mas mais ou menos eu te disse isso semana passada. Há tempo para tudo. Agora é o tempo de Deus despertar. Aí você me pediu um trabalho. A porta, a caridade, a gentileza é a chave. O trabalho é tudo. Está contigo agora. Está pesado hoje? Falamos da vingança? Ainda estão remoendo a vingança? Eu tenho uma perguntinha, antes que você falou. Outros mentores espirituais têm falado muito para a gente formar uma rede de apoio que a gente vai precisar. Você pode falar sobre isso? Vamos pensar. Por que nós precisaríamos formar uma rede de apoio? Porque nós vamos precisar? É uma questão, é uma pergunta. Por que você acharia isso? Tipo a pandemia ou alguma coisa que vem nesse sentido que a gente vai precisar Vamos passar falar, por provas? sim, vamos falar em número absoluto. Você tocou na pandemia. A Covid é a mais recente, a mais próxima, está ainda gravada no córtex de todos. Qual foi mais grave? A pandemia do Covid ou a AIDS? Mas você já disse. Mata até hoje. Correto? Qual foi mais grave? A AIDS ou a gripe espanhola? A gripe espanhola ceifou 40% da população da Terra. A AIDS, quase 15%. E a Covid? 0,0. Se você olhar o tempo, perceberá que as coisas agora são menores. As guerras são menores. Os acontecimentos nefastos e trágicos são menores. Então por que nós precisaríamos desta máxima agora? Não antes. Aonde não tinha ciência, aonde a gripe espanhola matava porque não tinha remédio. Aonde, não vamos mergulhar, vamos um pouco mais recente, muitos de vocês viveram, a cólera. A cólera, por negligência sanitária, final da década de 80, início das 90, ceifou milhares de pessoas pelo mundo. Era uma crise sanitária, uma pandemia. Foi muito mais grave que a Covid. É que nós temos a impressão de que a dor que vivenciamos hoje é a maior. Mas se entrarmos em antagonismo com as dores já vivenciadas, vamos ver que somos privilegiados de viver este tempo, onde existe a ciência, a medicina, onde existem as religiões, onde existe a tecnologia, para fazer as pessoas que estão sofrendo, encontrar outras pessoas que estão sofrendo, para fazer comunidades, para ajudar. Então, não existe tanta importância em estarmos unidos, relevantes em oração. Nunca foi tão calmo como hoje. Eu queria entender o qual sentido que eles andam falando isso. Eu também. Porque eu narro a vocês usando a própria história, para que vocês possam chegar a uma conclusão. Percebe? É a mesma correlação. Lembro-me, na virada de 99 para 2000, criou-se, fundiu-se uma ideia de que o mundo iria acabar. E algumas seitas religiosas acreditavam de fato que ia acabar e se retiraram e tiraram a sua vida em comunidade, num suicídio em massa. Então algumas coisas são ditas, mas não compreendidas. Nem por vocês, nem por nós. O que nos cabe é mostrar a vocês a história e chegar vós em suas conclusões. Percebe? É a mesma coisa, é um tanto quanto radical que eu vou falar para um conhecimento, mas vou tentar ser mais claro. Anjo da guarda.
O anjo da guarda é de um encarnado para um espírito ou de um espírito para um encarnado? Espírito. Todos concordam com isso? Alguém já falou, você é meu anjo da guarda, tá? Você é encarnado. E quando eu desencarnar, você vai me guardar. Bom, o processo é de lá para cá. Ok? Ok. Aí vem a religião, principalmente a doutrina espírita, em reuniões mediúnicas para socorrer espíritos que estão perdidos. Como se fosse um espiritismo que é jovem, uma criança ainda de 160 anos, o único precursor para fazer com que tudo isso que acontece no plano espiritual aconteça. É a ideia errônea da doutrina espírita. Isso soa radical? Sim, porque aprendemos que é espírito. E eu falo a vocês, o espiritismo existe para mostrar a vocês que devem cuidar dos encarnados antes que eles se matem, antes que eles morram. Que devem ter compromissos para com seus pares de encarnados, porque anjo da guarda somos nós espíritos para com os encarnados e não o oposto. Nós não precisamos do encarnado para evoluirmos. Nós fazemos o bem e a caridade para que nós evoluímos. Isso aqui é um trabalho e gerará bônus e merecimento para nós. Encarnado cuida de encarnado antes que ele vire espírito penado. E isso não entra na cognição nossa e da grande maioria dos encarnados. Encarnado cuida de encarnado, espírito cuida de espírito. Quando precisamos do encarnado, precisamos do ectoplasma dele. E aí os médiuns doam o ectoplasma em diversos trabalhos. Mas vemos em várias casas religiosas uma ótica de que o plano espiritual só vive porque tem sempre espírito. E quando não tinha Kardec, era o quê? Fadados ao umbral eterno? Então não existe lógica. Tudo precisa ser racional. Encarnado tem que cuidar de encarnado. Porque quando um centro espírita fecha os seus olhos para cuidar de espíritos, ele perde os seus próprios pais. Porque há suicídio na própria casa religiosa. Aí um olha para o outro e fala, como os espíritos deixaram isso acontecer? Olha. Dentro da casa religiosa, um frequentador tira a sua vida. Porque os frequentadores e os trabalhadores estavam tão preocupados nas reuniões mediúnicas para falar com o espírito que não viram que o encarnado estava ali buscando ajuda para não tirar a sua vida. Essas mudanças óticas devem ser mudadas com urgência. E não falo desta casa porque esta casa já tem esta máxima. Eu falo como um todo. Como um todo. Os encarnados se unem sim para fazer o bem aos próximos. É preciso vigilância e união dos encarnados, porque com vigilância e união dos encarnados mais bem pode ser feito. É preciso mais trabalhadores, porque se multiplica o trabalho, alcança mais pessoas. Multiplica, soma-se, multiplica, soma-se, multiplica, para o alcance ser maior, mas encarnado cuidando de encarnado. Não precisamos criar falanges de doutrinação de pessoas que venham no centro só para orar para a humanidade. A humanidade está na mão de Deus. O nosso destino está na mão do onipotente, do onipresente e do onisciente. Já está lavrado tudo o que deve acontecer conosco para que cheguemos a entrar na casa do Pai. Já está lavrado, já está sentenciado. Por quem? Pela justiça divina? Não, por nós mesmos, pelas nossas atitudes do passado. E aqui estamos colhendo e plantando novas plantas, nova floresta que vamos colher. Ficaes atento, porque por muito perdemos tempo em ficar muito no plano espiritual, e quem está ao nosso reduto está pensando em tirar a sua vida. E narro isso com muita dor no coração, porque esse deveria ser o propósito de todas as casas. E diariamente, casas religiosas estão perdendo seus trabalhadores para o suicídio, para a depressão, para o ostracismo. Porque o irmão que é colocado do lado para ser bom samaritano estava preocupado demais em ficar conversando com o Espírito. Certo? Se
você conversar com o Espírito, seja qual ele for, ele vai responder. Isso é gentileza. Se o Espírito incorporar no médium e as pessoas virem fazer perguntas, ele vai responder porque isso é um ato de gentileza. Não é porque ele quer responder. Entende isso? Assim como as pessoas virem te perguntar alguma coisa, você vai responder porque é gentil. Ficará as horas conversando por gentileza. Mas o trabalho de uma casa religiosa é estar sempre atento com cada encarnado que aqui está. E quando perceber que o encarnado não está bem, aproxime-se. Não precisa o Espírito bater nas costas. Está vendo ali o encarnado? Ele vai se matar? Presta atenção. Não é isso. Você tem que ter a sensibilidade para abraçar alguém. Você tem que ter a sensibilidade de quando estiver andando na casa espírita, encontrar uma pessoa, olhar para ela e falar assim: me dê um abraço. Pela tua sensibilidade. Não precisa ser o Douglas a fazer isso, não. Qualquer um de vocês. Porque se forem intuídas a dar um abraço em alguém, naquele momento você pode estar salvando a vida dela. Certo? Muitos são os relatos de pessoas que vieram nesta casa antes de tirar a sua vida lá fora. Vocês não imaginam. Em qual trabalho? Em todos. Porque não é um trabalho A ou B ou C. É a energia que aqui encontra. Às vezes é um sorriso, é uma gentileza que recebe. Vocês têm compreensão de que existem pessoas encarnadas que nunca foram abraçados por seus pais? E quando chegam aqui eles são abraçados? É um choque consciencial capaz de despertar energias tão adormecidas. Isso é caridade. É isso. Não é fazermos um grupo para fazermos uma oração para a humanidade. Repito a vocês, todos os passos do planeta, todos os acontecimentos de cada um de nós está no livro da vida, ao qual Deus é o comandante. Ali está tudo que fizemos, tudo o que precisamos fazer para nos tornarmos o próprio Deus. É o nosso tempo. Ao nosso tempo. O tempo de Deus é o nosso tempo. Quanto mais cedo eu despertar, mais rápido é o tempo de Deus. Quanto mais eu tardar, mais longado é o tempo de Deus. Sabe? Desculpe essa resposta tão enfática. Hoje eu estou sendo muito duro. De vez em quando eu sou necessário. Perfeito. Então, um pouquinho. O Douglas está assim, está doendo. O Douglas falou, está doendo, Júlio. Faz parte. Temos que aprender. E é urgente aprendermos. É muito urgente despertarmos. Despertarmos e questionarmos como você fez. Você fez uma pergunta porque não casava. Percebe? Quando você faz esse questionamento, é porque dentro de você tinha algo que... Exato. O questionamento. Questione-se. E aqui vocês têm a oportunidade de me perguntar. Eu responderei. Mas é o questionamento. E as pessoas só chegam no questionamento porque vem no estudo. E conhece aqui uma outra verdade. E quando eu explico a vocês, eu tento explicar de uma forma tão lúdica, de uma maneira ao qual a sua consciência chegue na resposta. Então, a dinâmica é mostrar a vocês o caminho. E quando eu falo o final, vocês falam assim, é tão lógico, não é isso? Nossa, mas é racional, é lógico, é muito lógico porque não pode ser, não tem como não ser lógica. As coisas têm que ser 1 mais 1 tem que ser 2. A fé é isso. Religião é lógica. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês que nós temos que fazer uma reunião mediúnica diária, porque senão todos vão morrer no inferno. Fizer isso, o Douglas me expulsa imediatamente. Antes dele narrar, ele já foi para fora. Não há coerência alguma.
Repito, todos os acontecimentos da humanidade já está lavrado, porque é apenas a consequência daquilo que fizemos. E alegrai-vos, como disse a vocês, a Covid é pífia perto do que foi a AIDS. Ela é pífia perto do que foi a gripe espanhola. Isso se não mergulharmos ainda em pandemias mais antigas. É pequeno. Isso nos mostra que está diminuindo, não aumentando. As pessoas falam que o mundo está horrorizado. As pessoas voltaram a ser bárbaros. Eu falo, que ótica é essa? É a ótica de quem está vivendo apenas no presente e se esqueceu dos livros de história ou não quis estudar história. Correto? Porque quando mergulhamos nos livros de história, vamos, nossa, como eles poderiam fazer isso? Aí quando trazemos o Espiritismo, fala, nossa, era eu que estava lá. Então, nós não podemos esquecer o passado. Ele serve para consulta. Ele não é um manual do nosso roteiro de vida, mas ele é consulta. E quando consulta o passado, nós melhoramos tanto. Nós melhoramos tanto. Eu só não sei se o Messias vier, a gente crucifica ele de novo. Eu acho que sim, mas ainda já melhoramos. Talvez vamos crucificá-lo só nas redes sociais. Não precisa bater o prego. Às vezes dá a sensação que a gente não está evoluindo. Às vezes quando eu venho na palestra, parece que eu escuto, eu falo assim, nossa, mas parece que eu não estou conseguindo, parece que eu estou... Patinando? É. Sim, andando no mesmo lugar. Então, parece que cheguei num... Sabe quando parece que você chegou num ponto assim, que aí parece que não... Sim. É o ponto de ruptura. Ela narra assim, deixa eu tentar transpassar a sua pergunta. Ela é uma frequentadora da casa, trabalhadora da casa, já está aqui há muito tempo, há um certo tempo. Sim. E ela chegou à conclusão de que, por mais que ela venha na palestra, a vida parece que chegou num ponto e que não vai. Exato. Este é o ponto de ruptura. É a fase do jogo. Aqui você tem que matar o chefão para ir para outra fase. Quem que é o chefão? Você mesmo. É algo que você tem que olhar dentro de si e buscar todo esse aprendizado e dominar para ir para a próxima fase. E ninguém vai para a próxima fase roubando. Então você fica aqui. Aí o chefão é todo dia. Por isso que parece difícil. Por isso que tem essa sensação de estar estagnada. É a frustração de querer passar pela fase e não consegue. É o ponto de ruptura. Como que você vai passar por esse ponto? Te dá a oportunidade do amor. De aprender tudo, de olhar e analisar os seus atos. Se você não conseguir por autoanálise, você vai passar pelo processo de dor. Que é o que passou esses dias. Você não conseguiu pela autoanálise, passou pela dor, você afastou da casa. E está tudo certo, e está voltando. E vai embora. Este ponto de ruptura vai passar. Pergunte daqui 1 ano e meio. Aí você... Um tempo mais ou menos deu probabilidade. Ok? Mas é uma esteira. Ela está na academia andando na esteira. Ok? Mas está andando, não está parado. É o mesmo cenário, mas está andando. Ok? Ninguém pode ir sem ter concretizado. Você não prospera sem mostrar de fato que você é merecedor da prosperidade, da mudança. Senão era muito fácil. É só cair de joelhos e falar, Pai, melhorei, ó, não falei mal de ninguém. Aí Deus fala, nossa, que bênção. Deixa eu aproximar essa pessoa aqui que estava longe para ver o que acontece. Aí você volta para casa. Ok? Eu já contei para vocês a história da fila, não contei? Lembram disso? É como se todos nós estivéssemos numa fila indiana. E lá no fundo tem uma porta. Em cima tem um letreiro. Cada porta tem um letreiro. Aí a pessoa está assim na porta do letreiro chamado paciência. Aí ela põe a cabecinha para fora da fila assim, vê aquele imensidão de espíritos, todos enfileirados. Aí ele fala, nossa, falta muito para eu entrar nessa porta.
Aí vai passando o tempo e a fila não anda, e a fila não anda. Aí você vai ficando ansioso, não impaciente, ansioso. Aí você passa um tempo, a fila não andou e você não brigou com ninguém. Aí você fala, acho que eu ganhei a paciência, porque antes eu tinha matado uns 2, 3 para a fila andar. Agora eu não matei ninguém. Eu devo ser paciente. Aí você ergue o dedo assim, fala, olha, eu devo estar no lugar errado. Aí vem anjos, com trombetas, festejando, soltando confetes, todos alegres. Olha, um filho de Deus que conseguiu antes do tempo, alegrai-vos. Aí você sai da fila para o lado, vai tentar dar um passo, não consegue, porque aí tem a lei. Fala, olha, para você andar todas essas casas à frente, como você já se tornou paciente, você precisa provar. É uma prova simples, básica. Aí fala, tá bom, qual é ela? Essa pessoa vai te procurar aqui neste momento? Vamos ver qual que é a tua reação. Aí tua mãe liga, teu tio aparece, teu primo manda um oi, alguém curte a tua foto, pronto. Aí você fala, mas... Aí quando você volta, fala, posso voltar para o mesmo lugar? Fala, não, você retroagiu umas 300 100 atrás, vamos ali para trás. Então, nesta lógica, nunca erga o dedo, aceita e vai. Você pode, só que quase nunca dá certo. É só olhar a vida. Quantas vezes você achou que ia e não foi? Correto? Sim. Em todos os panoramas. Ah, esse é o namorado que eu vou casar. Esse é o emprego dos meus sonhos, não foi? Todas as vezes a gente ergue o dedo falando, ah, é agora. Mas que não, tá fila, tá tudo certo, tá tudo no caminho, só vai. É paciência, é ira, é cólera, é rancor, é inveja. Todo mundo está na portinha. E cada um está numa fila. Ninguém vai chegar lá tentando passar pelo amiguinho. Você pode querer, ergue o dedinho. Ok? Quer um exemplo mais claro? Eu vou usar o exemplo da avó do Douglas. Já está na pátria espiritual. Ela sempre falou que ela não era racista. E ela era de uma época, hoje a cultura já é mais liberta, então o racismo hoje, ele não é tão estrutural como era antes. O racismo hoje já é visto com mais racionalidade. Mas na década de 50, 40, quando ela nasceu, o racismo era estrutural. Porque o Brasil tinha acabado de deixar a escravidão, ao qual o branco era o dono do negro. E isso demora séculos para ser desconstruído. Então esse desejo de posse, de achar que o negro é uma raça inferior, é da cultura escravicionista do século XVIII e XIX. Então, isso vai demorar tempo para ser dissuadido, dissoluído, através de tempo. Mesmo os séculos que demorou a escravidão é o século que demora para desconstruir a escravidão. E a avó do Douglas sempre falava para o Douglas assim, eu não sou racista. E ele ficava quieto. Passou a vida inteira em silêncio. Aí chegou um certo tempo, ele já estava espiritualizado, já estava trabalhando, e ela falou para ele, num almoço, eu não sou racista. Ele falou, que bom, vó, que a senhora aprendeu, né, que isso não pode, isso é algo que você precisa trabalhar. E no mesmo almoço, ela falou assim, tem um rapaz arrumar o ar-condicionado e ele era negro, mas ele é tão bom que eu acho que a alma dele é branca. Percebe? Então, não adianta falarmos que não somos, se na primeira observação que fazemos, mostramos a nossa essência. Erguei a mão, eu não sou racista. Erguei a mão, então vamos provar. Você vai ser julgado na vida para, nesses momentos, mostrar que não é defado. Entende? Então não ergue a mão, não. Só segue. Ok? Humildade, conhece a ti mesmo. Se você conhece a ti mesmo e sabe que não é racista, tá tudo certo. Fica na fila. Não sai, não ergue o dedo.
não é com Deus. Não é de nada, Não é. As pessoas falam, eu não julgo ninguém. Daqui a pouco ela está toda destruída. O que aconteceu? Me julgaram. Logo eu que não julgo ninguém. Então, não erra o dedo. Não erra o dedo. Siga a jornada. Todos nós estamos na fila de alguma coisa. Normalmente o encarnado está em umas 2, 3 filas. Na hora que você identifica a fila que você está, fica quietinho. Vai mais rápido. Vai mais rápido. Toda vez que você erguer a mão, falar que você melhorou, ótimo, vai vir anjos para a sua vida. Melhorei. Então vamos lá, vamos ver se você... Tá bom. É quase que imediato. Semana seguinte, mês seguinte, a tua vida faz assim. Aí você fala assim, é porque eu contei os meus segredos para fulano. A culpa é do mal olhado dele, é da inveja do outro. Nós erguemos o dedo. Nós erguemos a mão e falamos para Deus, Pai, eu não sou mais. E Deus fala, que bom, me prova. Na hora que você volta para a fila, você está lá atrás. Percebe? Por isso que as coisas têm, às vezes temos a impressão de que a gente anda e não chega. E quando a gente dá conta, a gente está mais para trás. Sim. Tem essa impressão? Anda e não chega. A hora de ver está lá atrás. Anda e não chega. Porque vocês estão preocupados tanto com o caminho do que com aquilo que vocês, menos com o que vocês estão fazendo no caminho. Estão preocupados com a estrada e não preocupando o que vocês estão fazendo na estrada. Sendo que o que mais vale é a tua obra, não é o caminho que você percorreu. Ok? Vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa, não tenho muito a ver com o que você está falando, mas você falou que a gente está vivendo em tempos melhores do que os anos passados. Mas eu falo em relação não à doença, mas o que está acontecendo hoje, por exemplo, falar de tornado, o aquecimento global, que nós estamos vivendo principalmente no Brasil. Esse calor, não tem o que refresca, não tem o que faz, tem lugar do sul, que é um lugar do sul, vai ser frio, chegar quase 43 graus. Até que ponto nós, ser humano, principalmente brasileiro, vem esse calor aqui, até que ponto nós vamos dar conta de tudo isso? Isso vai piorar? Sim, vai piorar. Vai piorar. E até que ponto o corpo humano vai dar conta disso? Nós vamos nos adaptar a isso? Exato. Desde dar. Porque assim, está chegando um ponto que está ficando assim, insuportável. Eu conversei na semana passada uma pergunta bem científica sobre as mutações dos corpos, sobre raios penetrantes e mutações dos corpos. E narrei a época do dinossauro e a época dos Nefites, que são os primeiros homens pela Terra, que tinham 10, 15 metros, tamanho de um dinossauro. E depois veio a era dos dinossauros e depois veio a era da raça humana, desses corpos que nós revestimos. E há a era da regeneração, ao qual o planeta estará em uma outra forma do reino vegetal, mineral e animal, ao qual os nossos corpos, assim como antes, precisará ser transformado por leis naturais. Então, toda a mudança climática já pararam para pensar que delegamos ao homem o aquecimento global. Seria o homem tão poderoso quanto a mãe natureza? Por causa dos gases, tudo o que acontece no planeta já está escrito. O planeta está em transformação. Assim como os animais gigantescos da era dos dinossauros não existem mais, estes corpos que nós revestimos ainda, essencialmente do primitivo, não existirá mais. Serão corpos mais fluidos quando o planeta for um planeta de regeneração. Então a transformação dos corpos biológicos, elas se darão, assim como foram no passado, e aqui estamos mergulhados. Na nova geração do planeta, é um outro corpo biológico da raça humana. Apenas isso. Então, piorará sim, o calor aumentará sim, nós nos adaptaremos sim, como sempre. Correto? Que bom, né? Porque tem momentos que a gente fala e o mundo vai acabar. Mas você mesmo falou, não vai acabar. Ele vai se transformar num planeta melhor, mais bonito, mais leve,
mais... Mais calorento. Se for melhorar, então. Depende, é uma questão de ótica. Se nós formos na África e falarmos para ele que o sol escaldante de São José do Rio Preto é 33 graus, ele vai lá, me leva para lá, porque lá faz 53. Então é uma questão de onde estamos geograficamente. Se falarmos que na Europa, que aqui enfrentamos 33 graus, eles vão se horrorizar. Mas se a gente for passar um inverno na Europa, a gente vai querer voltar para cá. Então, depende muito da onde você está. Somos facilmente adaptados. E o corpo biológico, ele opera por mutações para se adaptar ao planeta. Ponto. Então, assim, estes corpos que vocês se revestem, eles não são os primeiros. Já é a segunda roupagem biológica, a de provas e expiações. Ele não será o último. Teremos regeneração, iluminação divina, ao qual o divino não precisa de roupagem biológica, apenas o perispírito. Mas são graus de evolução. Então, delegar ao homem a mudança climática do planeta inteiro é muita importância para nada. É uma transformação tão profunda que delegarmos aos 8 bilhões de espíritos encarnados a escassez de tudo. Não há escassez de alimentos, há ganância. Não há escassez de água, há ganância. Não há escassez de nada, há ganância. E a ganância não está nos ricos. Tem muito pobre e ganancioso. Por isso que um pobre não ajuda outro pobre. Porque tem um pobre ganancioso que quer tudo para ele. Já pensaram nisso? Correto? Se cada pobre tivesse a noção de que o que ele tem ele pode repartir com outro pobre, que aí ninguém passaria fome, não estaria resolvido? Precisaria dos ricos? Pensaram nisso? Se cada pobre trabalhador dividisse com outro pobre trabalhador o que tem, não teria mais fome. Não precisaria de rico nenhum. Aquele que tem já pega para ele. Tem uns que não dividem com a família. Conhecem pessoas assim? Você chega na casa dela, é uma batata para cada um, é um bife para cada um. Ele não aprende a dividir nem com os seus pares. Quem dirá com os outros que ele não conhece? Então, o problema da humanidade não está no capitalismo nem nos ricos. Está na humanidade, na mente pequena que ainda os temos, limitadas pelas nossas inclinações. Quando nós melhorarmos a nós mesmos, tudo se melhora. Não precisará ter miséria no mundo de regeneração, porque o espírito regenerado não é mesquinho. Ele já foi regenerado. Ele já foi mesquinho, hoje ele não é mais. Ele já foi ganancioso, hoje ele não é mais. Okay? Então a mudança planetária é uma mudança do planeta. Não difere, dá muita importância para o reino nominal. E em verdade um espírito encarnado dura de 0 a 80, 90 anos hoje em dia. Antigamente vivia de 30, 40, 50 anos. É muita importância para tão pouco tempo. Ok? Então olhemos mais as atitudes que podemos ter. Porque o macro já está sob desígnios maiores. O micro é o que nós podemos fazer para conosco, para com os nossos pares e para com a nossa sociedade. E assim, de formiguinha em formiguinha, vamos melhorando. Ok? Mas tudo está escrito. Não demos muita importância para a raça humana contra o planeta todo. Entanto que o homem até hoje não conseguiu parar um furacão. Não conseguiu parar uma tsunami. Por mais que ele seja engenhoso, por mais que ele seja avançado, ele não consegue parar a minha natureza. Ele vai mudá-la. Correto? O homem produz muita necessidade, né? Eu acho. Perdão? Ele produz, a gente necessita de um iPhone, a gente necessita de um outro iPhone, sabe? Eu acho que isso também dificulta A questão as questões das coisas materiais, ela não está ligada à evolução ou não do espírito. Quando você compra alguma coisa, bens materiais para você, e você o faz com o suor do teu esforço, e isso é a gratificação do teu trabalho, isso é autoestima, isso é bom. Agora, quando você compra sem ter condição, só para mostrar, aí você está errando. Aí você está fazendo algo para mostrar, e não porque tem condição. Então, esta discrepância, que é uma discrepância moral, eu vou comprar porque
o meu amiguinho comprou e ele não pode ter e eu não ter. Isso é errado. Isso é uma discrepância moral. Então você será medido pela discrepância moral, não por comprar ou não comprar. Se você comprar e não pagar, você terás um dolo moral. Você é um ladrão, você não pagou as suas dívidas. Isso é um desvio moral. Então, essas coisas não é o você ter ou não ter, é o que você faz para ter, como faz para ter e se honra. Então, é mais as atitudes no contexto do que o contexto em si. Então, olhamos espiritualmente, não aquele que compra tudo. Se ele tiver dinheiro para comprar tudo, ele que compra. Não nos cabe isso. Agora, como ele conseguiu, o que ele fez, qual é o empenho dele, e se ele passou nessa trajetória para ter por cima das pessoas. Então, os desvios morais estão em pequenas atitudes. Quer ver um exemplo de desvio moral que as pessoas acham que é pequeno e não é tão pequeno assim? Energia gato de internet, gato. É desvio moral. Porque se tem o serviço é cobrado e você consentiu, compre e pague. Não quer, não use. Simples. Então, esses desvios morais, eles são muito mais penosos do que você comprar e comprar e comprar. Se você compra com o seu dinheiro, com o suor do seu trabalho, e você tem condições, financiou em 1000 vezes, mas pagou, você não desviou moralmente. Então, o desvio moral está muito mais naquele que não tem um iPhone, que olha para o outro e fala, se ele esqueceu, pega, hein? Do que aquele que compra toda hora o iPhone. Então, não está no consumismo em si, está no que você faz de atitude perante aos atos do dia a dia. Conseguiram entender isso? Atos morais, não materiais. As coisas materiais existem. O capitalismo existe, essa busca incansável pelas coisas materiais. Vou narrar a vocês. Quem aqui tem mais de 50 anos? Ok. Eu não vou perguntar para a Lívia, porque ela já me respondeu isso porque eu já fiz essa pergunta atrás. Como que era a sua cama há 50 anos atrás? Era confortável? Ou era aquela de mola ensacada que ficava? Ou alguns que tinham dinheiro para ter um colchão de mola, senão era aquele fininho de espuma mesmo, correto? Como é a sua cama hoje? É uma king, um lençol de 1000 fios? Não sei quantos fios? Correto? 150 fios? Que mal tem isso? A humanidade prosperou para dar conforto. Você pode viver a vida confortável. O que você tem que fazer é viver condizente com a tua situação. Se não está confortável com a tua situação, trabalhe mais. Se o sucesso do outro te incomoda, vai mais. Olha o que o outro fez e vai atrás. Faça a sua vida prosperar materialmente para ter um lençol de 2000 fios. Mas para ter o teu conforto, buscar o teu conforto. Se você se sente confortável num colchão de 10 reais, parabéns, fique nele. Tuas costas que vai doer mesmo. Se tem a possibilidade de ter um colchão maior e não o tem por avareza, você está tendo uma desvio moral. Eu tenho a conta recheada, mas estou nesse colchãozinho aqui porque eu sou humilde. Isso é um desvio moral de caráter, do espírito. Isso chama avareza. Se você pode os ter, tenha. Se você pode viajar, viaje. Mas se não pode, não faça. Porque se você fizer, se endividar e não pagar, você é caloteiro. Aí você morre, o agiota está aqui no plano espiritual, se ele não me pagou. Aí você vai me pagar. Aí você faz isso uma vida inteira. Olha como é interessante a lei de causa e efeito. Você passa a vida inteira dando calote nos outros, correto? Aí você morre. Você vai comprar, não tem como você dar calote nos outros e ficar impunido da cobrança. Aí passa um tempão, 50, 60 anos. Aí você nasce. Aí você nasce num berço de ouro. Aí todo mundo te dá calote. Você perde todo o teu dinheiro porque as pessoas te enganam. Ah, é Deus que não me ama. Não. É a lei da espada. Pela espada você tira, pela espada você vai ser ferido. Simples assim. Ok? Aproveitem a vida. Se o suor do teu trabalho te traz conforto, aproveite. Se tem condição de dormir em 2000 fios, durma. Se não tem, não durma. Viva segundo as suas possibilidades. Se honrar compromisso financeiro
Óbvios. Ah, mas eu só devo para o banco. É uma instituição tão rica. Não se trata da instituição, se trata da sua ação. Se você pratica essa ação, ele é um desvio moral. Tem uma consequência. Ah, o banco vai me negativar mais 5 anos limpo. Pode até ser, pela cultura desta pátria. Mas certamente, a própria vida vai te tomar aquele valor. Você vai perder para um, vai tomar o golpe de outro, vai emprestar para um amigo que não vai te pagar. Certo? Aí você fala assim, nossa, emprestei aquele dinheiro para aquele amigo, ele nunca me pagou. Eu faço um desafio a vocês. Se vocês estão nesse caso de ter emprestado um dinheiro para alguém que nunca te pagou, buscai na sua própria vida alguém que você deixou de pagar. Buscai a soma pela inflação e pela correção. Se não der o mesmo valor, vocês me procuram. Se der a menos, se prepara, você vai perder mais. Entende isso? E assim funciona. Ninguém prosperará sem ter pago o último centavo. Se você deve, você vai pagar. Você pode dever para o banco. Você decide não pagar para o banco, mas você vai perder a mesma quantidade para outras pessoas que vão te tomar. A sua pergunta aí já foi esquecida. Não esqueci. É porque ela é muito ansiosa. Só faz 2 meses então a gente que deixa essa questão para ser respondida. Exato. Aí eu deixo vocês perguntarem. A hora que eu falo, ela já está. Eu percebi. Para que ela venha semana que vem. Para deixar ela sempre. Mas assim, qual o impacto do consumismo desenfreado em relação aos recursos naturais? Para produzir um iPhone, tem minerais, tem plástico, tem petróleo. Então você consome uma coisa que, por exemplo, se eu usou 2 meses, eu não quero mais, eu tenho dinheiro para comprar outro, vou descartar. Mas ele consumiu o recurso natural. Recurso natural infinito. E esse uso desenfreado dos recursos naturais não pode se voltar contra a gente, contra a humanidade? Em meio de catástrofe, por exemplo, explorou uma mina excessivamente. Ganância, lógico. Mas ele está consumindo porque está esgotando o recurso natural. Isso não volta contra a gente em outro momento? Não volta com a raça humana por um todo. Volta para os exploradores. É a mesma pergunta. Qual é mais bonito? A escravidão humana ou a retirada de resíduos minerais? Qual que é mais belo? Comprar um iPhone todo ano ou um escravo a cada semana? A diferença apenas em 100 anos. Há 100 anos atrás a gente ia, deixa eu comprar um escravo novo. Olha, tem cara de iPhone esse escravo aqui. Percebe que estamos melhorando? Hoje compramos iPhone, antes comprávamos escravos. Pior, vendíamos escravos. Hoje exploramos minas. Então, não se trata da natureza cobrar ou não. Se trata da depuração. Melhoramos. Há 100 anos, no centro de São Paulo, saímos aqui do interior para comprar meios. Como vamos na loja comprar iPhones ou... Percebe? Estamos melhorando. Se você me perguntar, é o ideal? Não, não é. Mesmo porque, se você analisar as baterias de lítio, que eram o início, os primórdios das primeiras baterias, já está sendo substituída pela bateria de salitro, que é de sal. Então, a própria tecnologia vai fazendo a transformação daquilo que é degradação. Os grandes capitalistas, os grandes mercenários que exploram as minas, que arrancam os recursos minerais, quem são eles se não os espíritos reencarnados que exploravam os negros? Os mesmos. Só que agora eles exploram sais. Ou minérios. No futuro, vão explorar nada. Então, a depuração, ela é macro. Ela não é pequena. É sempre necessário. Somos consumistas, sim. Mas somos consumistas de materiais não humanos. Isso é bom. Aí você fala, mas tem escravidão humana ainda? Tem. Sexual, principalmente. Muitas. Porém, já é em menor escala. Então, é o ideal? Não.
mas já está muito melhor. Correto? Você não vai no Carrefour comprar nele mais. Correto? Bom. Deixa eu só perguntar, em relação a isso também, os animais que estão em extinção, então está nisso no planeta, igual já aconteceu antigamente, agora. Por que um animal entra em extinção? Ah, porque os humanos pescaram as baleias e a baleia tal entrou em extinção por causa disso. O marfim do rinoceronte, sim, há interferência humana, concordo, porém, repito, o homem por si só não vai destruir o mundo, porque ele morre antes, percebe? Então, quando um encarnado ele é tão nocivo ao mundo, ele desencarna e não reencarna mais, ele fica longo tempo no plano espiritual. Então, a quantidade de espíritos encarnados tem capacidade de fazer um mal para o planeta, não está mais encarnado. Esses espíritos não têm mais a roupa biológica. Eles estão no umbral, eles estão no submundo, eles estão em estados de larvas, esperando a transição para ir para outros planetas. Então a quantidade desses espíritos encarnados é bem menor. Percebe? Então, a mãe natureza ela se constrói. Quer um exemplo? Uma floresta foi devastada. Deixa ela lá. Tira o homem. O que acontece depois de 50 anos? Ela está lá de novo. Ela não precisa do homem nem para nascer e nem para prosperar. Ela tem vida própria. O bioma da natureza ele é próprio. Nós somos os visitantes. Ele é muito mais poderoso do que nós. A natureza, se ela pudesse, se a natureza fosse vingativa, ela expulsava todos os humanos de uma só vez. Era só ela ordenar. É que a natureza é a essência de Deus. Ela não vibra em outra polaridade. Ela vibra a essência do Pai. Ela não foi corrompida pela ganância, pelo orgulho, pela inveja. A mãe natureza é pura. Ela não tem a racionalidade de bom e de mal. Ela tem uma definição. O planeta foi criado e constituído, e no DNA, que não é um DNA, mas como se fosse, for escrito: tu serás um hotel de primeiro estágio, de segundo estágio, de 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Invariável de quem vem hospedar. Tu serás construtor de si mesmo e passará pelas transformações. E ele segue. Nós somos visitantes. Nós temos poder algum sobre a natureza. Quer um exemplo? Que homem é capaz de querer enfrentar um tornado e sair vivo? Tem uns loucos, sim, dentro da demência, vão lá tentar a sorte. Muitos saem como suicida, consciente, diga-se de passagem, mas ninguém enfrenta. No entanto, quando tem um furacão, um tufão ou algo que a ciência avisa, inferno é para quem te quer, correto? Então, alegar que nós, espíritos da raça humana, moradores da Terra, temos qualquer pretensão de sermos maior que a mãe natureza, pior que isso é só achar que somos Deus. Não temos relevância da natureza. A natureza ela tem a sua escrita e ela prosperará. Quando um animal é extinto, outro aparece, outro é descoberto, outro está em transformação. É muito constante, invariável do nosso desejo. A nossa ganância, nós consumimos animais, temos animais. É melhor ter um animal doméstico do que um ser humano escravo. Entende? Nós já passamos pelo estágio de escravizar a nós mesmos. Ainda escravizamos animais. Isso é uma depuração. Consegue enxergar a melhora? É a perfeição? Não, não é. Não é a perfeição. Não é a perfeição você ter um animal, digamos assim, um animal selvagem em sua posse. Essa não é naturalidade. Então não é natural. Não se trata de ser a nova naturalidade ou novos tempos. Se trata de quê? Se você precisa ter um animal selvagem, ótimo, parabéns. Que seja só um animal. Porque tem muitos ainda que escravizam seus filhos. Não deixa seus filhos sair, não deixa seus filhos ver o mundo. Contrai esse matrimônio, não deixa a esposa usar uma roupa, não deixa a esposa ser livre. Nós ainda escravizamos, só não percebemos. Ou somos escravizados e não percebemos. Somos escravizados e escravos. Escravizamos e somos escravizados em relacionamentos humanos, relacionamentos de parentes, relacionamentos profissionais. Ainda é escravidão.
a sua essência que ainda não se dissipou. Se transformamos isso para os animais, ótimo, é a nossa depuração. Precisamos passar por este estágio antes de sermos capazes de vivermos dentro da lei maior. Consegue entender? Tudo bem? Vamos fechar? Vamos encerrar? Vamos fechar os nossos olhos por um instante, acalmar a nossa respiração, na certeza de que a presença de cada um aqui na noite de hoje tem um propósito, tem um desígnio. E este propósito e esse desígnio está escrito pela letra de Deus Pai. Foi Ele que nos trouxe aqui na noite de hoje. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Desejo a todos um ótimo regresso aos seus lares. Que a paz de Cristo que esteve, está, permanecerá e perpetuará através de cada um de vós, em seus lares, em seus pares, em seus locais de trabalho, por hoje, por amanhã e para todos sempre. Possa estarmos na presença de Deus Pai, assim como estamos na presença de Jesus Cristo de Nazaré, e dar-se por encerrado os estudos da noite de hoje, na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto